Meus irmãos, saudações em Cristo Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos vocês. Vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical, hoje com a lição número 5. Espero que vocês todos estejam bem. Glória a Deus. Estamos, para quem não tem acompanhado as lições anteriores, estamos estudando o livro de Jó na revista do quarto trimestre deste ano, cujo título é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E hoje vamos estudar na lição número 4, aliás, na lição número 5, o lamento de Jó. Vimos nas lições anteriores, na lição número 3, na lição número 4, o drama de Jó. No domingo passado vimos que as catástrofes que aconteceram na vida de Jó, na área patrimonial, na área familiar, na área espiritual. Vimos tudo isso que o patriarca Jó foi acometido, quase que instantaneamente. E aí, na lição número 5, que está de subsídio aí a base bíblica, o capítulo 3 do livro de Jó. Para quem não está com a revistinha para acompanhar, pode abrir suas Bíblias no capítulo 3 do livro de Jó. Então, a temática da lição de hoje é o lamento de Jó. O texto áureo está em Jó, capítulo 3, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. A verdade prática da lição de hoje, irmãos, está assim posta. O sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Pai do Senhor, irmão Renato, pastor Renato. Glória a Deus, querido, tudo bem com você? Então, Pai do Senhor também para o meu amado, estimado irmão Adriano. Glória a Deus, querido. A leitura de classe está no capítulo 3 do livro de Jó. Estamos estudando hoje o lamento de Jó. Vamos lá para a nossa leitura de classe. Jó, capítulo 3. Diz assim a santa palavra de Deus: Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, negros, vapores do dia o espantem. A escuridão toma aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu, eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Por que me receberam os joelhos? E porque os peitos
para que a mamasse, porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Versículo 14. Com os reis e conselheiros, repouso com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchia as suas casas de prata, ou com um aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre do seu senhor. Porque se dá luz ao miserável e vida dos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura. Porque se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Glória a Deus. Vamos orar, meus amados. Santo Deus e Pai, nós te bendizemos, te louvamos por nossas vidas, pela tua preciosa salvação que nos foi concedida, Senhor, por esse dia, Senhor, pela oportunidade de meditarmos na tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Te pedimos, ó Pai, que tu ilumine os olhos do nosso coração para aprender a tua palavra, para que possamos nela, Senhor Deus, guardar no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a todos aqueles que estarão a ouvir a tua palavra, Deus. Que sirva de alimento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Então, queridos, para quem entrou agora, nós vamos estudar hoje o lamento de Jó. Vimos na lição anterior as catástrofes, os dramas que deram início à vida atual de Jó. Jó perdera tudo que tinha, família, dignidade, patrimônio, enfim, um verdadeiro drama. E hoje, a partir do capítulo 3, que faz parte dessa lição 5, vamos ver o lamento de Jó. Como objetivo da nossa aula de hoje, temos que explicar que Jó era uma pessoa humana, de carne e osso como a gente, e como tal tinha todo o direito de extravasar sentimentos, não sendo recriminado por Deus por isso. Então, ainda temos como os objetivos mais delimitados: primeiro, esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte, como se fosse um escape. O segundo objetivo, deixar claro o desejo de Jó de ser um ser abortivo. E o terceiro, discorrer que Jó representa os que em situação desesperadora não veem nenhuma luz no fim do túnel. Então, amados, vamos para o ponto central. O lamento de Jó revela toda a sua dor como ser humano. Antes, porém, que a revista não trata, no capítulo 2, ela já pula da lição anterior já para o capítulo 3, mas há uma parte do capítulo 2 que os amigos de Jó, que eram 3, Elifaz, Bildade e Zofar, eles tomaram notícia do que havia acontecido na vida de Jó. Notícia ruim, ela sempre espalha mais rápido. Notícia boa, nem todos divulgam ou propagam. As boas novas são propagadas
muitos a retém e não passa para outro, às vezes despreza as boas novas do Evangelho. Mas notícia ruim espalha logo. E foi assim que os amigos de Jó tomaram conhecimento e foram até a presença de Jó. É importante dizer dessa amizade. A Bíblia nos diz que há amigos mais chegados que irmão. A Bíblia também nos fala que no tempo da angústia nasce o amigo, porque é na angústia, no momento difícil, que você sabe quem é o verdadeiro amigo, mais chegado do que irmão. Então, esses 3 amigos de Jó, após tomarem conhecimento das catástrofes que lhes haviam acontecido, perda da família, perda do patrimônio, perda da saúde, se dirigiram até Jó, e lá chegando viram aquele homem num estado completamente deplorável, abatido, calado, reflexivo, um vivo morto, por assim dizer. E diz a palavra de Deus que 7 dias os amigos de Jó permaneceram na sua presença sem lhes falar nada. Às vezes, meus irmãos, há momentos na vida que nós não temos palavras para dizer, não temos verbo para acalentar, não temos frases para confortar, mas apenas a nossa presença perto de alguém que está a sofrer é o suficiente para externar nossa solidariedade. Não adianta falar em certos momentos um luto, uma dor, e com isso eu queria discorrer com os irmãos acerca da dor de cada um. Cada pessoa, meus irmãos, tem suas próprias singularidades, suas próprias peculiaridades. Aquilo que dói no coração de algum pode ser uma frivolidade, uma banalidade para outros, mas a verdade é que cada pessoa possui sua dor própria. Às vezes, na mesma casa, enquanto uns riem, o outro chora. Às vezes, na mesma cama, sob o mesmo lençol, uns dormem um sono tranquilo, enquanto outros angustia na sua alma a dor que só Deus, que conhece o interior, sabe. Por isso, nunca despreze a dor do seu semelhante. Uma perda para alguém pode ser significativa, para você pode ser uma tolice, mas cada um tem a sua dor própria. E assim os amigos de Jó, na presença de Jó, 7 dias, não falaram nada. Apenas a presença física ali, contemplando aquele ser vivo ali moribundo. E a Bíblia diz que quem abre, após 7 dias, Jó quebra o silêncio e abre o diálogo. Então ele inicia os seus lamentos. São 3 lamentos. O primeiro, ele pergunta: por que nasci? O segundo, por que não morri no ventre da minha mãe? E o terceiro, por que ainda continuo vivo? Então vamos discorrer sobre esses 3. Em primeiro lugar, impõe-se esclarecer aqui que em nenhum momento Jó fez aquilo que o diabo queria que ele fizesse, que era blasfemar contra Deus. Aqui nós vamos ver desabafos de Jó, vamos ver lamentações de Jó, porque apenas uma coisa, irmãos, ninguém, absolutamente ninguém, mas ninguém mesmo, pode se intitular, pode se achar, e ninguém também tem o direito de impor esse jugo na vida do outro, de um irmão. O status de um super-homem, de um super-crente. Porque além da nossa dimensão espiritual, temos também nossa dimensão humana. Somos gente. E como gente, temos o direito de sofrer, de externar, de dizer assim: tá doendo, aqui dói. Ó Deus, aqui dói.
Isso aqui não foi, na vida de Jó, apenas exclusividade, esse lamento na vida de Jó. Aconteceu também na vida do profeta Jeremias. Ele clamou também pela morte dele. O próprio Cristo também, antes do Calvário, suportou o medo da dor e pediu ao Pai: ó Pai, se possível, afasta de mim esse sofrimento, este cálice. Então, esse desabafo, este lamento do sofrimento é próprio do ser humano. Isso não é pecado. Mas o interessante, irmãos, é que quando o limite humano é a oportunidade do agir de Deus, é aí que Deus se revela com a sua graça em nossas vidas. Então vamos lá para o primeiro lamento de Jó. Ele diz assim: porque nasci? Veja que ele tinha todo o direito de fazer essa pergunta. Imagine o que é perder o patrimônio, tudo de uma hora para outra. É brincadeira? Você compra um carro, ainda está pagando o carro é roubado no outro dia? Como é que você fica? É brincadeira? Você espera uma criança, faz planos para um bebê, faz tratamento para engravidar e perde a criança quando nasce de novo? É brincadeira? Você tem um casamento e vê aquilo ali fracassado de 10 anos, 20 anos, de uma hora para outra? Então cada pessoa tem seu luto, seu direito de viver o luto e de vivenciar a sua dor. Por quê? Porque cada pessoa tem seus graus de sensibilidades quando o assunto é dor. Quando o assunto é dor, cada pessoa tem seus graus de sensibilidade. Então, ainda no primeiro lamento, por que nasci? Veja que em nenhum momento Jó pensa em suicidar. Em nenhum momento Jó pensa em dar cabo à sua própria vida. Não, ele pergunta: por que nasci? Se eu não tivesse nascido, nada disso estaria acontecendo comigo. Então, é um questionamento que sai do íntimo de Jó, como ocorre com a alma do salmista também, no Salmo 130, versículo 1, e também na vida do profeta Jeremias, quando ele expôs os seus sentimentos. Então, o patriarca Jó não foi o único a se lamentar, mas ele em nenhum momento pensou em suicídio. É interessante isso. E também em nenhum momento ele, nem de relance, blasfemou contra Deus. Apenas questionou: por que nasci? É interessante, irmãos, que o índice de suicídio no mundo é muito alto. Tiramos até o mês de setembro como campanha de combate, de prevenção, de ensino ao suicídio, contra o suicídio, campanhas, o Setembro Amarelo famoso, porque o número de suicídio no mundo é alarmante. Mas a verdade é que todo suicida, na verdade, no fundo, ele não pensa em tirar a sua própria vida. Ele não pensa em eliminar a vida por eliminar. Na verdade, ele quer cessar a sua dor. Ele quer pôr fim à sua dor. Ele quer terminar aquele luto infinito. Portanto, o suicídio não é da vontade do Senhor, porquanto a vida é um dom sagrado. É aquilo que nós temos de mais sagrado na vida. E Jó aqui, firme no seu propósito, como foi dito na lição anterior, ele sempre guardou isso: no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja
o nome do Senhor. Então, em nenhum momento ele pensa em suicidar. O segundo lamento que vem na memória dele é no lugar da grande celebração pelo nascimento dele, ele pensa assim: poderia não ter ocorrido essa celebração. Por quê? Porque quando se nasce, e principalmente um filho homem naquela época, segundo os costumes orientais, aqui era motivo de muita celebração. Então ele pensa assim: por que essa celebração? Se eu tivesse morrido ainda no ventre da minha mãe, não tivesse conhecido a luz, era melhor para mim. Eu não estava passando por esse sofrimento. Então, Jó queria que esse dia do seu nascimento fosse definitivamente apagado da sua memória. E ele preferia morrer ainda no ventre da sua mãe. E aqui não é uma apologia ao aborto. Ele fala no sentido de ter a vida abreviada ali, a vida intrauterina, no ventre da sua mãe. Um aborto espontâneo, sabemos que isso é muito comum. Todos nós sabemos que quando a vida intrauterina ela é interrompida, há um aborto. Isso pode ser provocado ou pode ser espontâneo. Provocado quando alguém deliberadamente interfere ali com o objetivo de eliminar aquela vida. O aborto pode ser em qualquer dessas fases. Na primeira fase da concepção, ainda com o ovo ou zigoto, ainda mais meses depois, já amadurecido, já se tem um embrião ainda, e por último já um feto formado. Em qualquer dessas fases, quando o produto da concepção ele é interrompido, diz que tem um aborto. Então Jó, ele, em seu segundo lamento, diz assim: era preferível eu não ter nascido, minha mãe ter abortado ali, eu não ter conhecido a luz. Vou ler aqui o texto original no capítulo 3, no versículo 10, quando ele diz: por que não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira? Por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Ou seja, como se quisesse dizer assim: minha mãe poderia ter me expelido ali, mas eu já deveria ter nascido morto, porque só assim eu não conheceria esse sofrimento pelo qual estou a passar. Então aqui é o segundo lamento. E por fim tem o terceiro lamento. Até então, os três amigos de Jó, Bildade, Elifaz e Zofar, os três permaneciam em silêncio ali. Às vezes tudo que nós precisamos é de bons ouvintes. Deveríamos muito mais amadurecer e desenvolver a arte do ouvir. E é por isso que muitos pagam psicólogos, terapeutas, psiquiatras caríssimos só para ter o direito de ser ouvido. Porque hoje ouvir é para poucos. Muitos gostam de falar, esquecendo da exortação bíblica: todo homem seja tardio para falar. Ouvir mais. Às vezes, só ouvir você já ajuda o seu semelhante. E nesse momento, os três amigos de Jó, durante 7 dias, Jó quebra o silêncio, inicia o diálogo e só Jó fala e bota para fora aquela cartaz que está dentro desse bloco, começa a externar suas dores. E aí é o que se diz: os lamentos de Jó. Em nenhum momento ali, portanto, Jó blasfemou como Satanás esperava, blasfemou contra o Senhor. Jó em nenhum momento amaldiçoa Deus como queria a sua esposa. Jó apenas se lamentou de si, da sua dor, um direito nas circunstâncias próprio dele, na sua condição humana.
Então, por último, nós temos aqui o terceiro lamento, que em vez da ordem viesse o caos. Então ele usa aqui muitas frases em estilo poético, até porque a estrutura do livro de Jó ela é toda poética, né? O livro de Jó é considerado um livro poético. Ele diz: mencionamos o desejo de Jó para que o dia do seu nascimento não tivesse entrado no calendário. Tanto esse dia como a noite jamais tivesse existido. No lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento, o patriarca desejou as trevas. Então aqui faz uma comparação como o Gênesis, a criação, né? Ele desejava que não tivesse tido luz, porque sem a luz não teria tido a vida, não teria acontecido o nascimento dele. Porque em vez da paz veio a dor, em vez da ordem o caos. E nesse raciocínio Jó menciona a imagem de Leviatã, do Leviatã, que era um grande monstro marinho, como fosse uma lenda na cultura oriental, e chamado esse monstro marinho Leviatã, né, como se fosse um símbolo assim do mais profundo caos. Então ele recorre a essa imagem e pede mesmo que a sua vida seja amaldiçoada ali, né, quando não deseja ter vivido nenhum segundo, nem visto, nem nascido, nem visto a luz do sol. Por quê? A lógica é muito simples. Se Deus não tivesse criado aquele dia, feito aquele dia, Jó não teria nascido. Então ele pensa assim: se não tivesse aquele dia, eu não teria visto a luz, não teria nascido. Se não tivesse nascido, eu não estaria experimentando esse sofrimento intenso. E por último, irmão, aqui vamos ver o terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? É uma pergunta que muitos fazem ainda, quando passa por tribulações assim, sofrimento, e não vê uma luz, consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Por que ainda continuo vivo? Por que ainda estou vivo? Por que não morri logo? Por que Deus não me leva logo? Nunca devemos murmurar nesse sentido, irmãos. Jó tinha as razões dele. Imagina um sofrimento desse. Temos hoje a eutanásia, que é o direito de desligar, por assim, os aparelhos quando uma pessoa está em estado terminal de vida. Isso é muito questionado, é polêmico em todo o mundo ainda, porque se pensa que no momento de dor, de desespero, assim, de ausência de cura, de uma pessoa completamente desenganada, o melhor seria abreviar o sofrimento e, desligando os aparelhos, provocar a morte. Então era mais ou menos nesse estado que Jó se encontrava. E a pergunta que ele faz no terceiro lamento: vale a pena viver? Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Ele começa a perguntar: por que uma pessoa nasce só para sofrer? Só para ser torturado, massacrado? Mas o interessante aqui, irmãos e irmãs, é que em todos esses eventos, todo esse contexto aqui de sofrimento de Jó, Jó não sabia por que estava acontecendo isso em sua vida. Às vezes, e aliás, na maioria das vezes, nós sabemos muitas vezes quando o mal nos acontece, porque semeamos e colhemos coisas negativas. Por exemplo, um homem que passa a vida toda bebendo, começa com cerveja, depois passa para uísque escocês, álcool, bebida alcoólica, bebida forte. Então ele bebe durante 10 anos, 20 anos, 30 anos. Na velhice, o fígado vai cobrar, vai acertar as contas, vem a cirrose hepática. Eu estava lendo um dia desse aqui uma reportagem sobre aquele jogador da seleção brasileira, Sócrates, que teve a vida abreviada 57 anos, parece, né? Porque começou bebendo socialmente ali com a cervejinha e depois tornou um alcoólatra. Foi morto com 57 anos de idade.
os rins, o fígado, não aguentou. Às vezes são rapazes jovens, para sentir os tais, os homens viris, compra o cigarro, um narguilé, começa a fumar. Quando o tempo passa, na velhice, os pulmões vão acertar as contas, efizema pulmonar, câncer no pulmão. Então, consegue-se explicar a vida do sofrimento de alguém. Então, eu costumo até perguntar. Aliás, as pessoas costumam perguntar quando a pessoa morreu. Ele morreu cedo, ele fumava, ele bebia. Os médicos perguntam também, né, no exame. Mas na vida de Jó, não. Ele não sabia nada, o porquê desse sofrimento. Porque ele não tinha revelação plena como nós temos hoje. Ele não sabia que existiam forças invisíveis das trevas ali que estavam testando, provando a vida dele. Hoje nós sabemos que a nossa luta, ela não é carnal, ela é espiritual. De forma que podemos e devemos nos revestir de toda a armadura espiritual para vencer e resistir às astutas ciladas do diabo. Estudamos isso no trimestre anterior, na carta de Paulo aos Efésios. Mas Jó não sabia o que estava acontecendo com ele, o porquê estava acontecendo. Mas sabia que por trás de tudo isso havia um Deus soberano, dono da história e que dava outra palavra. Por isso que ele diz: Deus deu, Deus tem o direito de tirar. E ele em nenhum momento blasfemou, mas quis que sua vida fosse abreviada ali. Meus irmãos, eu não jamais venderia sonhos e muito menos ilusões. Tenho 25 anos, 27 de vida cristã e jamais propaguei uma mensagem de que a vida cristã é um mar de rosas, é um céu. Não. A vida cristã é uma vida de luta. É uma vida de tribulação. Mas com Cristo, em Cristo, nós temos a capacidade de suportar. Porque ele diz assim: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Comigo a vida é mais fácil de viver. Ele diz assim, mas em nenhum momento ele nos isentou de sofrimento. A palavra de Deus, ela nos diz, no Salmos número 30, que o que? 30, que a dor, o pranto, Salmo número 30, versículo 5, o choro, a dor, o pranto, pode durar uma noite. A noite aqui não é um pedaço do dia, literalmente falando. O salmista está dizendo, pode durar um momento. Um momento, pode ser uma semana, um mês, mais. Mas a alegria vem pela manhã com o Senhor para dizer assim: nenhum sofrimento é eterno aqui na terra. E vamos ver isso já no final do livro de Jó, que Jó foi recompensado. Ele não sabia por que estava acontecendo aquilo ali. Mas no final ele diz, agora eu sei. Eu não conhecia o Senhor da forma como eu conheço. Eu conhecia de ouvir falar, mas meus olhos hoje contemplam. Então existem muitas coisas que nós não sabemos do sofrimento. A vida não é como nós queremos. Tem muitas coisas na vida que não conseguimos, não conquistamos. Ou no momento, pelo menos no momento que nós queremos. E também um texto muito interessante, que vem bem a calhar com essa lição de hoje, é que está no livro na carta do apóstolo Paulo aos 2 Coríntios. No capítulo número 4, a partir do versículo 16. Olha o que diz a Santa Palavra de Deus, quando fala da finalidade e dos efeitos das aflições. Aqui Paulo está falando das coisas visíveis em contraponto com as coisas invisíveis, dos sofrimentos que nós não sabemos a causa ou porquê,
com as coisas invisíveis também que nós não temos noção ainda. Então aqui ele consola os crentes de Coríntios, do versículo 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Por quê? Porque o justo vive pela fé. Porque a nossa leve, porque em Cristo nosso fardo sempre será mais maneiro, mais leve, mais suave. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, por que momentânea? Porque a nossa vida aqui é um vapor. Vocês lembram do Salmo de Moisés, 90? A vida de um homem é 70 anos, ou 80 talvez, os mais robustos, que alcançam mais vigor. Mas a partir daí, todos esses anos são cansaço, doenças, enfados. Agora, tudo isso, irmãos e irmãs, não se compara com o quê? O que é que Paulo diz? A momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, o que é 80 anos aqui na Terra comparado com a eternidade? Onde não haverá dor, pranto, tristeza, luto, dissabor, amargura, lágrimas. 80 anos aqui é 8 segundos. Não é nada. É como se fosse uma injeção. É rápido, dá aquela dorzinha quando nós tomamos a injeção. Mas depois você logo esquece. E vem a cura. Então, é com essas palavras que nós devemos alimentar nossa fé diante das tribulações e sofrimentos. Jó, como eu disse, não tinha essa plenitude de revelação, porque a revelação ela não é plena, ela é gradativa. Naquela época, Jó não sabia, não tinha os livros do Novo Testamento, não havia promessa cumprida através de Jesus Cristo, mas ele tinha fé, muita fé, e com essa fé ele guardou. Vamos aqui para, caminhando já para o fim da lição, no caminho da sabedoria. Muitas vezes sentimos iguais a Jó, é verdade, desorientados, passando por uma vida dolorosa do sofrimento. Como ele, não imaginamos nem compreendemos como Deus está agindo. É preciso, porém, olhar para o alto, onde Cristo vive, conforme Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 4. Temos sempre que ter em mente Cristo. Não olhar as circunstâncias, mas olhar somente a Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Padecermos com Ele também. Ser participantes das suas dores e das suas aflições. Ele sofreu muito mais, sem comparação, do que todo e qualquer sofrimento que você e eu possamos se queixar. Então é nele que podemos obter, irmãos, nesses momentos difíceis de tribulação, a confiança, a serenidade, o equilíbrio durante a tormenta, e trilhar um caminho de sofrimento, de sabedoria, trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Eu sempre tenho dito que é o sofrimento que nos torna mais experientes e dá aquele polimento na nossa vida cristã, nos torna maduros. Se não fosse o sofrimento, não saberíamos viver jamais. Se não fosse o sofrimento, seríamos sempre neófitos nessa arte de viver. O sofrimento é que produz em nós essa esperança, e nós aquecemos a nossa fé. Apóstolo Pedro também diz isso. É no sofrimento que saímos provados como ouro. É no fogo. Assim como o fogo, refina o ouro. Então o fogo são as provas, são as provações pelas quais o crente passa. E quando saímos dela, saímos mais polidos, saímos
mais parecidos com Cristo, para a honra e a glória dele. Porque nossa pátria, irmãos e irmãs, não é esta terra aqui. Então vamos concluir essa lição. Em resumo, nós vimos o dilema de Jó. Ele desconhecia as razões pelas quais estava passando por aquelas adversidades, mas em nenhum momento blasfemou contra Deus, nunca amaldiçoou Deus, jamais amaldiçoou Deus, deixou Deus de fora disso. Porque aquilo que nós não sabemos que acontece nas nossas vidas, a gente tem que ficar calado. Sabemos que Deus tem um plano. O que é que a palavra de Deus nos diz em Romanos 8, 28? Todas as coisas colaboram, concorrem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam a Deus. Todas. Então são coisas positivas, coisas negativas, coisas boas, ou provações, tribulações ou bênçãos. É todas as coisas que cooperam para o nosso bem. Às vezes, quando Deus fecha uma porta, é para o seu próprio bem. Porque Deus tem um controle de tudo na sua vida. Ele conhece perfeitamente, meu irmão. Então, ainda no resumo aqui, esse drama de Jó, essa lição teve a finalidade de nós entendermos o drama de Jó, os motivos pelos quais Jó estava se lamentando. Ali ele tinha razão para se lamentar na sua condição humana, como eu falei, né? Eu acho assim, é muito sem sentido esperar que um crente não possa chorar, não possa dizer, ó, Deus está doendo. E para ser sincero mesmo, todo crente, ele deve aprender a dialogar consigo mesmo, com sua alma, como fez o salmista Davi. Ó minha alma, por que estás abatida? O que é que está acontecendo comigo? Por que eu não consigo perdoar? Por que eu estou triste, estou abatido, estou abalado? Por que está doendo? Será que é porque eu não liberei o perdão? Será que é porque eu pequei? Será porque tem alguma coisa oculta dentro de mim? Onde foi que eu errei? Jó, prescrutor, fez isso, não achou culpa. Mas nós podemos eventualmente achar em nós. Então temos que aprender a dialogar com nossas almas também. Agora, exigir que sejamos super crentes, super homens, não. Porque além de ser um ser espiritual, nós também somos um ser humano. E como tal, temos o direito de dizer a Deus, aqui dói, Senhor. Aqui dói, ó Deus. Eu não suporto mais. Até quando, Senhor, este casamento? Até quando, Senhor, este chefe, este patrão, esse emprego? Ó Deus, dói. Intervém. Abrevia esse sofrimento. Vem com providência, ó Deus. E em silêncio, como os 3 amigos de Jó, permaneceram ali. Jó, deixa botar para fora. Em silêncio você vai ouvir a voz de Deus, como o salmista ouviu, e diz assim: espera, espera, tão somente espera. Esperei no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, pela Tua palavra, Senhor, que sempre é bálsamo para a nossa alma, Deus, alívio para nossas dores, Pai amado. Muito obrigado, sabemos que podemos contar, Senhor, com a Tua soberania, porque Tu és o nosso Deus forte, Tu tem cuidado de nós, sabemos que tudo aquilo que nos acontece, Tu sabes, Tu nos conheces, Tu tem gravado na palma das Tuas mãos os nossos nomes, Senhor. Tu conheces os nossos corações. Por isso, ó Deus, nos dá a capacidade de, pela fé, esperarmos somente em Ti, porque de Ti, Senhor, nós cremos que seremos sempre abençoados. Em nome de Jesus, obrigado, ó Pai, por esta lição compartilhada com meus irmãos aqui. Amém. Amém, meus irmãos. Tenham todos um excelente domingo, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta lição vai ficar disponível
no IGVT do Instagram da igreja. Então, para quem quer acessar ou perdeu a aula, estará lá no IGVT. Tem que entrar no site e clicar naquela partezinha do IGVT. Um forte abraço para todos. Em nome de Jesus. Amém.